assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E o versículo 2 diz, abrindo a boca, os ensinava. Eu gosto sempre de observar, irmãos, esses pequenos trechos, porque nada é em vão na palavra. Se você for ver em qualquer tradução, você vai ver que tem essas pequenas partículas, que às vezes muda uma palavra ou outra, mas ela está lá. E por que ela está lá? Porque aqui está dizendo que Jesus tomou a atitude de abrir a boca para pregar. Isso é profético para nós. Às vezes nós não fazemos isso. E eu falo para mim e falo para você. Hoje eu prego para nós, para todos nós. Às vezes a gente precisa abrir a boca. E abrir a boca aqui simboliza fazer algo de acordo com o seu propósito. Aqui ele precisava pregar, mas às vezes a gente precisa orar, às vezes a gente precisa ler a palavra. Como nós vamos ler se a gente não pegar a Bíblia, se a gente não andar com a Bíblia, se a gente não amar a Bíblia, se a gente não ter a Bíblia perto, se a gente não colocar ela do lado da cama, se a gente não colocar ela na mochila, se a gente não colocar ela no trabalho, se a gente não pegar no momento oportuno e abrir. Então eu quero incentivar você a fazer o que tem que ser feito. É tempo de atitudes, irmãos. A gente fala muito, mas às vezes faz menos. Mas Deus está falando conosco nessa noite. Faça como Jesus. Se você for observar, todo o ministério de Jesus é assim. É atitude. E ele não perdia tempo. Uma vez eu parei para pensar, como é que Jesus conseguiu fazer tanta coisa, que diz em João, no Evangelho, lá no final, diz que se fosse escrito, todos os milagres de Jesus, tudo que ele fez, o mundo inteiro não caberia os livros que fossem escritos. Está escrito dessa forma. Agora eu fiquei pensando, é muita coisa. E o ministério de Jesus foram apenas 3 anos e meio, mais ou menos. Então, como uma pessoa consegue, porque ele estava limitado a tempo, espaço e circunstâncias aqui na terra. Depois que ele morreu e ressuscitou, aí sim ele passava pela porta fechada, ele sumia, aparecia em outro lugar. Mas antes não. E como é que pode uma pessoa como eu e você conseguir fazer tanta coisa? Mas eu pensei e já perguntei para Deus, é importante a gente sempre logo orar, né? Deus, por quê? Como? E aí o entendimento que eu tive foi o seguinte, irmãos, Jesus não perdia tempo. Era 24 horas. Não quer dizer que ele ficava acordado 24 horas, mas era o tempo todo, era integralmente dedicado ao seu propósito. Então, distrações não tinha. Aleluia. Perda de tempo não tinha. Hoje tem redes sociais que a gente até costuma passar tempo nela. Tem TV, tem internet, tem brincadeiras diversas aí, tem programas diversos para fazer. Mas, naquele tempo tinha também. Só que os daquela época, né? Mas Jesus não se distraía com nada. Outra coisa, Jesus não perdia tempo com coisas que não dão em nada. Então, às vezes, criticavam ele, sabe o que ele fazia? Às vezes, só saía. Você lembra daquele trecho que Jesus estava para ser lançado do monte em Nazaré? Ele pregou na sinagoga e disse, hoje se cumpre esse texto. Eis que o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Então, quando ele falou isso, os líderes religiosos se escandalizaram, dizendo que ele estava blasfemando, e aí queriam matá-lo. E o que Jesus fez? A Bíblia diz que ele só saiu do meio deles e foi embora. Logicamente que Jesus fez isso porque ele tinha o poder de Deus, né? Ninguém conseguiria pegá-lo antes do tempo. Tanto é que em outro texto diz a palavra que foram soldados o prender e chegaram perto dele e perguntaram, quem é Jesus? Ele falou, sou eu. Quando ele falou isso, os soldados caíram para trás e foram embora. Então, Jesus não perdia tempo com essas coisas. Não é verdade? Respondendo
pessoas que estavam perseguindo ele perdia tempo? Só quando tinha um propósito. Todas as respostas é porque tinha algo para fazer. E mais uma questão importante, Jesus aproveitava o caminho que ele estava indo para algum lugar para fazer alguma coisa e já fazia outra. Isso significa hoje na nossa linguagem atual é otimizar, né? O tempo. Ou talvez até maximizar o tempo, né? Ou seja, ele pegava o tempo dele e multiplicava. Como? A Bíblia diz que ele estava indo para a casa de Jairo. Só que no meio do caminho apareceu uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E diz a Bíblia que ela disse, se eu tocar em Jesus na orla das suas vestes eu vou ficar curada. E a Bíblia diz que ela foi e tocou. Mas Jesus não falou assim, não mulher, eu preciso ir na casa de Jairo. E o que ele fez? Ele parou e disse, quem me tocou? Então naquele momento ele estava aproveitando a oportunidade para não somente curar, mas salvar aquela mulher. Então assim devemos fazer, aproveitar as oportunidades e perder o mínimo de tempo possível. Amém? Como perder o mínimo de tempo possível? Tem que organizar, irmãos. Nós temos que nos organizar nosso tempo e pedir para Deus nos ajudar. E tirar da nossa rotina aquilo que não serve para nada. É difícil? É. Mas tem que ser feito o máximo possível. E ainda te digo uma coisa, quanto mais você fizer isso, mais você vai ver Deus te usar, mais você vai ver as coisas acontecendo na sua vida, as coisas mudando, porque você vai ver que Deus vai começar a usar você de uma forma diferenciada. Isso se chama santificação. Porque santificação não é somente a gente evitar o pecado. Não é só evitar o pecado. É principalmente evitar o pecado. Né? Mas também evitar os embaraços. Sabe o que é o embaraço, irmão? O pecado é quando você infringe uma regra. O embaraço é quando você se coloca numa situação que vai te levar a infringir uma regra. Por isso que a palavra diz, fugir à aparência do mal. Tudo aquilo que for te levar a pecar, não faça. Mas tem base bíblica isso? Tem. Quando Jesus criou o jardim no Éden, ele colocou a árvore no meio e tinha um fruto do conhecimento do bem e do mal. O homem podia comer o fruto? Não. A mulher podia comer o fruto? Não. Deus então falou para ele, não coma do fruto. Não foi isso? Não. Quando você vai ler lá em Gênesis, Deus não fala, não coma o fruto. Deus fala, não pegue o fruto. Por quê? Porque se você não pode comer, então não pegue. Por quê? Porque do momento que pegou, comeu. Então isso chama-se embaraço. Então a palavra diz, evite ao máximo essas situações. Porque a santificação, ela é você fugir o pecado, os embaraços e também você ser o quê? Separado. Santificação significa separação. Então quanto mais separado, mais próximo de Deus. Quanto mais vazio do mundo, mais cheio de Deus. Como é que Deus vai poder nos encher se está cheio já? Nós só temos 24 horas. A nossa mente, ela só tem espaço para alguma coisa que você está fazendo, que você está pensando. Então, se a gente está naquele momento já pensando em alguma coisa, e o nosso tempo já está ocupado, então, a missão que Deus tinha para nós naquele momento já ficou em segundo plano. Então, esvaziemo-nos de outras coisas para que Deus possa nos encher. Amém? E abramos a boca para que Ele possa encher da sua palavra. Então diz a palavra, abrindo a boca, Jesus os ensinava. E aqui começa o texto, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus começa esse sermão falando àquelas pessoas necessitadas.
Você pode observar. E dizendo que essas pessoas necessitadas, elas são abençoadas, felizes. Então ele vem trazer uma visão totalmente oposta àquilo que se pensava comumente na época. Então, para as pessoas que estavam ouvindo aquilo, é um choque. E para nós hoje também, se você parar para pensar, é um choque. Olha só, esse aqui é um pouco mais difícil de entender, mas vamos ver o segundo. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Está vendo? É algo que choca. Por quê? Porque você parar para pensar que é feliz, abençoado a pessoa que está chorando agora. Né? Estamos aqui falando e talvez nós mesmos estejamos passando por situações, cada um tem as suas situações difíceis da vida. E você que está na sua casa também, talvez esteja passando por uma crise nesse momento, ou uma enfermidade, ou uma situação que só Deus pode resolver. E aí você está chorando por isso. Mas não é chorinho, é choro. E a palavra está dizendo para você nessa noite, você é abençoado, você que está chorando. Você é feliz, você que está chorando. Não é interessante? Mas só pode falar isso quem tem o poder de transformar o choro em alegria. Senão não dá para falar isso. Eu não posso falar. O pastor dessa igreja não pode falar. O homem mais santo do mundo não pode falar. O maior dos profetas não pode falar. Se entrar alguém por aqui chorando, eu não tenho a capacidade, nem o poder, nem a autoridade para dizer para essa pessoa, você está chorando, mas fique tranquilo. Você será consolado. De mim eu não posso falar, só se Deus mandar falar. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Jesus que nós servimos, o Deus poderoso, Ele está falando com pessoas aqui e na sua casa, através da palavra. Se você crê, e esse crer não é somente uma palavra, esse crer são atitudes. Se você crê, você é abençoado mesmo chorando hoje. Olhe para frente, lá na frente você vai ver que você vai passar por isso e você vai estar consolado. Amém? Mas voltando ao 3, bem-aventurados os pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? O espírito é a parte do ser humano que se comunica com Deus. O espírito pobre é aquele que não tem. Porque o rico tem, o pobre não tem. Então o pobre de espírito é o necessitado de espírito. É aquele que tem fome e sede de Deus. É aquele que nunca está satisfeito e sempre quer mais de Deus. Qual é a promessa de Jesus para essas pessoas? Está aqui, ó, a garantia. Deles é o reino dos céus. Aleluia. Que Deus possa fazer nascer uma grande fome e sede dele no nosso coração e em você que está nos ouvindo. Que Jesus possa fazer a partir de agora a gente querer cada vez mais Deus. E aí você vai ver que cada vez mais o reino de Deus vai prevalecer na sua vida. Amém? Eu vou terminar por aqui hoje, versículo 3, e em seguida, a próxima oportunidade, se Deus quiser, estaremos continuando. Amém? Fiquemos de pé, nós estamos aqui. Você que está na sua casa, ore conosco agora. Nós vamos apresentar você, a sua família. Então vamos orar. Senhor, quero te apresentar, meu Deus, as nossas vidas. Obrigado por estarmos aqui, meu Pai, nessa noite de quarta-feira. Felizes, Senhor, por estarmos tendo a oportunidade de te cultuar, de te louvar, mesmo com limitações, mas vamos continuar te adorando, te glorificando. Meu Deus, obrigado pelos que estão aqui, que vieram para cumprir a missão.
vieram para abençoar, vieram para caminhar para a tua obra, vieram, Senhor, para dar a sua contribuição. E obrigado, Senhor, por aqueles que estão na sua casa agora, junto conosco, em oração. Obrigado, Senhor, por essa pessoa que ouviu a palavra e creu. Pai, eu quero te pedir que tu possas alcançá-lo agora. Senhor, que essa palavra vá com o poder que ela tem a esse lar agora. Assim como aquele homem falou, basta uma palavra tua e meu servo será curado. Assim nessa hora nós cremos, Pai, que uma palavra que o Senhor está dando nessa noite pode trazer cura, libertação, pode trazer salvação, pode trazer, Senhor, bênção para esse lar que está passando por um momento difícil, por uma crise. Essa pessoa que está apresentando agora, meu Deus, uma outra pessoa que precisa de cura, de libertação, de salvação. Eu quero apresentar a todos os pedidos de oração que foram colocados, Senhor, tanto aqui na caixa de oração, quanto também por essas pessoas que escreveram ou que fizeram, Pai, o seu pedido aí mesmo na sua casa, estão apresentando nesse momento. Que tu possas alcançar, que tu possas atender, que tu possas, Senhor, consolar o que chora nessa noite, em nome de Jesus. Amém.